Vou falar do paper sobre o impacto do custo nas empresas, custos diretos e indiretos. Os acadêmicos são Camila Ferreira da Silva, Francisco Braga, Jefferson de Burtino, que sou eu, e Tiago Luiz dos Santos. A tutora é Helenice. Introdução. O objetivo é definir a importância do aporte da gestão de custos, diretos e indiretos, nas empresas para as tomadas de decisões, visando elevar a realidade e minimizar o custo dos processos e serviços. Explicando, né? Ou seja, levar a compreensão do processo de gestão de custo como uma ferramenta para tomada de decisão, né? Onde verifica se o gestor responsável pela empresa possui controle e quais decisões serão tomadas diante da mudança que estão acontecendo no mercado de trabalho. Visto que é de suma importância que a gestão para fixar preço de venda de produto, seja necessário conhecer os fatores internos e externos da empresa, como os custos diretos e indiretos, que demandam a concorrência no mercado consumidor. Para visar atender o aumento da renda e a diminuição dos custos. Pronto, esse é a explicação, né? A conclusão que eu fiz da introdução. Uma boa noite a todos. Bom dia, professora Helenice. Eu faço grupo com o Jefferson, o Francisco e o Tiago. A gente vai falar sobre o impacto dos custos nas empresas, custos diretos e indiretos. Eu fiquei com a parte da Fundação Teórica, onde tem as citações, e eu vou falar um pouco sobre elas. De acordo com Crepaldi, a gestão de custo é uma união de técnicas utilizadas para a análise dos gastos durante o processo da organização, cujo antigamente era apenas para o ramo industrial, porém com a sua evolução expandiu-se para as atividades comerciais e de serviços, sendo uma compilação de informações com dados relacionados à mão de obra direta, a matérias-primas e aos custos indiretos, criando informações aos processos internos ou externos. Segundo Sheikh, em 1997, relata que gerenciamento de custos é ocasionado ou direcionado por diversos fatores, cujo deve-se compreender esses valores e seus comportamentos, para assim entender como o sistema está reagindo. Na contabilidade gerencial, o custo é uma função primária que está ligada diretamente ao volume de produção. Portanto, toda análise que direciona os custos devem ser relacionadas de forma clara, para assim a uma gestão estratégica de custos ser bem desenvolvida, visto que as compilações desenvolvidas a partir dessa análise geram uma vantagem organizacional à empresa que a aplica. Sheikh conclui sua análise dizendo que a gestão de custo é um gerenciamento fundamental e importante para o crescimento de qualquer organização. E ele tem razão, né? Porque uma boa organização você consegue até guardar um pouco para um caso de uma necessidade, ou em uma crise você ter com que se manter e não ter que fechar as portas em um curto prazo. Conforme Martins 2003, as despesas são definidas como bens e serviços consumidos de forma direta ou indireta para obtenção de ganhos, que juntamente com os custos constituem os gastos, como exemplo a comissão de venda.
Segundo Megliorini, 2012, despesas constituem a quantidade dos gastos que foram consumidos para administração e organização e concretizar as vendas. Os custos são verificados e analisados de formas diretas ou indiretas, visto que os consumos diretos são diretamente ligados a um determinado serviço ou produto, que podem ser encontrados economicamente mais fáceis ao objeto de pagamento. Ou seja, não sendo necessário nenhum critério de divisão para isso, por entender que a capacitação do destino arbitrário dos custos que não são diretamente encontrados é apropriados aos objetos de pagamento, como os custos diretos. A matéria-prima para a produção de um determinado produto, como a energia elétrica das fábricas, dentre outros. Segundo a visão de Megliorini, 2002, o custo direto é tudo o que for possível identificar a quantidade do elemento no produto, seja a apropriação de um custo direto ao produto se dá pelo que de fato ele consumiu. No caso da matéria-prima, exalta a quantidade que foi utilizada e no caso da mão de obra, a quantidade de horas que foram utilizadas. Por exemplo, um pedreiro leva em média 2 meses para levantar uma casa. No custo da mão de obra direta, vai ser contabilizado essas horas que eles gastaram em 2 meses. Os custos indiretos são os gastos que não podem ser alocados de forma direta ou objetiva aos produtos ou a outro segmento ou atividade operacional, e mediante critérios de rateio. No caso industrial, os custos que ocorrem dentro do processo de produção, mas para serem apropriados aos produtos requerem o uso de rateios. São os gastos que as empresas têm para exercer suas atividades, mas que não têm relação direta com o produto ou serviço específico, pois relacionam-se com vários produtos ao mesmo tempo. Exemplo, o aluguel da fábrica, e que são produzidos diversos produtos em conjunto para atribuição uma parcela do custo com o aluguel do fábrica ao produto. É necessário ratear por custos específicos. Foi evidente que o impacto causado pelos custos pode ser critérios de desempate em lucro e prejuízo em uma determinada empresa. Portanto, é de suma importância o conhecimento geral do processo de organização e do gerenciamento de custo para o desenvolver dentro de uma microempresa. Boa tarde, doutora Helenice. Eu sou Tiago, faço parte do grupo junto com a Camila, com o Jefferson e Francisco. Eu vou dar continuidade ao nosso tema do nosso trabalho e eu vou comentar um pouco sobre a metodologia. Desta forma, a gestão dos custos de uma empresa é de fundamental importância para o bom funcionamento da organização, pois através dos estudos e análise e um bom conhecimento do negócio em um todo, é possível a redução dos seus custos, fazendo com que a viabilidade de se manter em um mercado cada vez mais competitivo seja sucesso. Portanto, avaliar o estudo, os custos, fazer análise de curto, médio e longo prazo, terceirizando alguns serviços, investir em tecnologia que lhes tragam benefícios na motivação de funcionário, são extremamente importantes. Boa noite, professora Helenice. Espero que esteja tudo bem com a senhora. Me chamo Francisco Braga Nojosa Filho, formo equipe com o Jefferson Tiburtino, Tiago Luiz dos Santos e Camila Ferreira. Minha parte da apresentação é a parte final do paper, certo? Resultados e discussões. Vamos lá. Nervoso.
vou direcionar essa atenção para um elemento crítico na gestão empresarial: os custos diretos e os custos indiretos, e seus impactos no desempenho das organizações. Nós exploraremos a importância desses custos e como eles influenciam a saúde financeira e operacional das empresas. Os custos diretos são aqueles facilmente atribuídos a um produto ou serviço específico, como a matéria-prima, mão de obra direta e despesas de fabricação. Eles desempenham um papel crucial na determinação do preço de venda e na margem de lucro. Por outro lado, os custos indiretos, muitas vezes mais desafiadores de serem identificados e alocados, incluem despesas gerais, administrativas e custos de manutenção. Tais custos, embora possam parecer menos tangíveis, esses custos indiretos têm um impacto significativo no resultado final das empresas. Muitos gestores têm que ter muito cuidado, na forma como ele gerir sua empresa, na forma de alocar esses custos, que são essenciais para maximizar a rentabilidade. Uma análise aprofundada dos custos diretos e também os indiretos podem revelar áreas de ineficiência e identificar oportunidades de redução de gastos e a melhorar a alocação dos recursos. É através dessas análises minuciosas, com muito cuidado na tomada de decisão, que as empresas podem fazer suas estratégias fundamentadas e otimizando o processo, impulsionando sua competitividade. É uma forma da empresa se manter no mercado, Para isso, gerenciar esses custos não se trata apenas de identificar números em um balanço financeiro. Envolver-se em uma cultura onde ele tenha organização e que valorize a eficiência para promover inovações, incentivar a colaboração entre os departamentos e as ferramentas, metodologias avançadas, que podem ajudar muito, como sistemas de gestão de custos também são muito úteis. Mas o compromisso e a mentalidade empreendedora do gestor com toda a sua equipe que realmente impulsionam a excelência na gestão de custos. Dessa forma, fica muito mais fácil gerir seu negócio, ao meu ver, Em um mundo empresarial de constante evolução, a qual a gente vive hoje, globalização cada vez inovando, onde a concorrência é cada vez mais acirrada, as margens de lucro são cruciais, a gestão eficaz dos custos diretos e indiretos torna-se uma peça fundamental para a sobrevivência e o sucesso das empresas. Acredito que dessa forma uma empresa se mantém no mercado aí com o seu caixa saudável. Agradeço muito a senhora, foi muito bom essa temporada com vocês nas aulas. A minha equipe, a gente trabalhou em grupo, cada um fez sua parte. Acredito que os outros já estão concluindo aí, finalizando o trabalho também. E boas festas de final de ano. Espero que nosso trabalho tenha mostrado aí a veracidade, como a gente trabalhou em equipe para manter o nosso trabalho em dias. Muito obrigado e agradeço a atenção da senhora e estou à disposição para qualquer perguntas ou discussões sobre esse tema. Francisco Braga Nojosa Filho. Obrigado.